Bom, pessoal, vamos continuar com essa matéria agora na parte de funções trigonométrica 1. Esse assunto está na página 56, é o capítulo 20, tá? Iniciando por funções periódicas, depois passando posteriormente por a função seno, depois a função cosseno e nós encerramos a nossa apostila de número 8, e assim encerrando o assunto do ensino médio do segundo ano, tá? E a nossa prova vai ser marcada por dia 7 e 8 de dezembro, tá bom? Será nos moldes do nosso teste, tá? Bem parecido com o nosso teste, em duas partes, contendo 5 questões cada. A resolução deverá ser feita no mesmo dia e postada na plataforma para correção, tá? Vamos lá, função periódica. Gostaria que vocês fizessem uma leitura na página 57, 58 e 59, tá? Aqui eu fiz um resumo sobre funções periódicas e pus um exemplo extra para poder melhor entendimento da turma, tá? Vamos lá para o nosso quadro. A função periódica. Uma função f de reais em reais, onde o primeiro R, reais aqui é o domínio, o segundo R é o contradomínio, é denominada periódica quando existe um número real positivo, P, tá? Tal que a função de x mais P é igual à função de x. Nada mais é do que? Está dizendo que uma função periódica quando essa função aqui, né, que é onde o número real P positivo, esse número real P somado com x vai ser igualzinho à própria função, para todo x que pertence aos reais. O menor número positivo P que satisfaz essa igualdade é chamado de período da função f, que nada mais é do que ela vai demonstrar que o intervalo do período, como se fosse aquela lambda, né, aquela senoide, ela vai se repetir sempre. Então a função periódica fala o seguinte, ao grosso modo, que a função periódica se repetem sempre em dois períodos. A cada 2π elas se repetem iguaizinhas, sem nenhuma diferença. Tá? Vamos ver aqui no exemplo que eu peguei aqui e vou apresentar para vocês vão entender um pouco melhor. Tá? Exemplo extra. Esse exemplo não está na apostila, não. Eu peguei um outro livro só para poder apresentar para vocês. É uma cidade litorânea, em uma determinada época do ano, a maré baixa acontece por volta das 12 horas e 24 horas. Então, uma cidade litorânea, maré baixa, né, acontece por volta de meio-dia e meia-noite, 24 horas, 12 e 24 horas. E a maré alta, né, ela ocorre entre as 6 da manhã e as 18 horas. Então, você percebe que tem uma variação, né, que a cada 12 horas, né, ela tem uma hora tá alta, hora tá baixa. 6 horas ela baixa, por mais 6 ela aumenta, por mais 6 ela baixa. Então, isso vai formando o quê? Vai formando um período, uma constante, um período. Como vocês já devem ter visto na física, a função trigonométrica descrita pela lei abaixo, tá, modela o modo aproximado da altura, dado em H, tá, da maré em metros, nessa época do ano que foi dado o exercício. Aqui é a função, ó. A função trigonométrica, a altura é igual, o tempo é igual 2 mais meio vezes o cosseno de t vezes π sobre 6 mais π, tá? Onde o tempo t é medido em horas a partir das 0 horas. Analisando o gráfico dessa função, podemos observar que descreve o comportamento da maré. Gente, olha só, aqui vem a altura da maré, tá? Botei meio metro, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, 2,5. E aqui vem o horário, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas, depois meia-noite de novo, né? Tem no dia. Você percebe que esse espaçozinho aqui, ó, eles vão se repetir. Tá? Estão sempre se repetindo, ó, iguaizinhos aqui, ó, olha só. No mesmo tamanho, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Eles sempre se repetem, ó. A cada 12 horas eles se repetem, ó. Meia-noite, meio-dia, ó. Meio-dia, 18, se repete. Vai ser de meia-noite até, tá vendo? Vai embora até o infinito. O período se repete. Note que o gráfico se repete a cada 12 horas. Assim como a altura da maré. Ela se repete meia hora, tá em cima, depois vem, tá embaixo. Maré sobe, maré baixa, maré sobe. E vai ficar isso aí até, sabe-se lá até quando. A altura da maré, concluindo, a maré alta atinge 2,5 metros, a maré alta de 2,5 metros, às 6 da manhã, 18 horas, aqui, ó, 2,5 metros, às 6 da manhã, ó, tá vendo? E às 18 horas, a maré alta. E a maré baixa atinge 1,5 metro, ó,
ao meio-dia e às 24 horas. Tá? Pela lei da função, podemos verificar algebricamente no horário de meia-noite às 6 horas. Nós podemos observar pelos dois modos, ou pelo gráfico ou algebricamente. Tá? No exercício, a banca ela pode dar tanto o gráfico ou te dar a função algébrica e te dar as formas de você substituir. Ela pode fazer isso com você. Tá? E nesse caso, eu já demonstrei graficamente para vocês verem como acontece. Eu já vou demonstrar algebricamente, tá? É o que mais vai ocorrer com o nosso trabalho. Aí você vai pegar a função, essa função aqui, ó, h de t igual a 2 mais meio vezes cosseno de t vezes π sobre 6 mais π, ó, tá ela aqui igualzinho, e vai substituir onde tiver o t, ó, onde tiver o t, você vai botar o quê? Menos quando for meia-noite. Aqui não tem um t, aqui vai ser 0 hora. Então, vem aqui 2 mais meio vezes cosseno, t é o quê? Meia-noite é 0, vezes π sobre 6 mais π, certo? H de t, que é a altura, é igual a 2 mais meio vezes, aqui você aplica a distributiva, certo? Ó, cosseno vezes 0 é 0. Cosseno vezes 0 de π de 6 é 0, certo? Ó, isso aqui é uma coisa só, ó, tá bom? Cosseno vezes 0 de π de 6, 0. Cosseno vezes mais π, eu dou cosseno de π, tá aqui, tá? Cosseno vezes 0 de π de 6 deu 0. Cosseno mais π deu quanto? Cosseno de π, tá bom? Aí vem aqui a altura de h de t igual a 2 mais meio. Quanto que é o cosseno de π? Agora que vem, vocês têm que, eu vou precisar que vocês lembrem do círculo trigonométrico. Eu fiz aqui, ó, o círculo trigonométrico. Aqui é o seno e aqui é quem? O cosseno. A variação do cosseno é quem? É horizontal e vai de 1 até menos 1. Que ela vai de quem? De 2π, né? Começa aqui no 0, é o sentido anti-horário. Lembra? Ó, começa no 0, aí aqui é quem? π sobre 2, aqui é o quê? 3π sobre 4, que é o 230 graus, né? E aqui é quem? É π, que é 180 graus, como se fosse em radiano. Aqui é o 2π, que é 260 graus, né? E está aqui em radiano. No círculo trigonométrico, nós trabalhamos quem? Em radiano. Se fosse em grau, seria o quê? 0, 90, 180, 270. Mas não é. Então, aqui tem o quê? Me deu em radiano, cosseno de π. Então, vem aqui, ó. 0, né? Aqui vem π sobre 2, que é 90 graus. π é quem? 180. Ó, π, 3π sobre 4. Aqui 2π, que volta aqui em 360 graus, certo? A variação do cosseno é no horizontal, vai de 1 a menos 1. Quanto que vale π? π vale menos 1. Então, você vem aqui, ó, h de t igual a 2 mais meio vezes, o cosseno de π é quanto? Menos 1. Menos 1, ó, tá aqui, ó. π, que é 180 graus, o cosseno de π é quanto? Menos 1. Menos 1. Aí, continuando para cá, h de t igual a 2 menos. Por que menos? Porque mais meio aqui, ó. Mais meio vezes menos 1 deu quanto? Deu menos meio, por isso que é menos meio. Aí h de t igual a 2 menos meio do que? 1,5 metros. Então, quando for meia-noite, quanto que é a nossa altura? 1,5 metro. Aqui, gente, ó. Meia-noite, 1,5 metro. Tá vendo como é que bateu? Ó, meia-noite, 1,5 metro. Tá vendo? A altura, 1,5 metro e meia-noite. Tá vendo? Certinho. E quando for 6 da manhã? Onde tiver π, onde tiver t, nós vamos colocar 6 horas. H de t igual a 2 mais meio vezes cosseno. Aqui não seria o t? Ó, t vezes c. Aqui onde tem o t eu coloco 6. 6 vezes π sobre 6 mais π. Eu não posso cortar aqui, quando está multiplicando, eu não posso cortar esse 6 com esse 6 aqui. Posso, certo? Aí ficou o quê? Ficou π mais π dá quanto? 2π. Aí vem aqui, h de t é igual a 2 mais meio vezes cosseno de 2π. Quanto que vale o cosseno de 2π? Volta no círculo trigonométrico. Cosseno. Cosseno é aqui, o seno é aqui, ó. Mas eu quero o cosseno. Cosseno varia de 1 a menos 1? O menos 1 é π. E 2π vale quanto? Vale 1. Por quê? Quanto que valeria o cosseno de 90 graus? É 0. E o cosseno de 270 graus? É 0 também. Então, porque a variação do cosseno, ela é horizontal, que vai de 1 a menos 1. Lembra? Já conversamos muito sobre esse assunto. Então, aqui, cosseno de 2π é quanto? 1. Vem aqui, ó, cosseno de 2π, vou trocar por 1. Aí vem aqui, h de t igual a 2 mais meio vezes 1. Esse 1 o quê? É o cosseno de 2π, tá? Meio vezes 1 dá quanto? Dá meio. Meio mais 2 deu 2,5. Então, h de t igual a 2,5 metros.
Então, quando às 6 horas da manhã, quanto que vai ser a altura da minha maré? 6 horas da manhã, a altura da minha maré, olha aqui, 2,5 metros. Tá vendo, gente? Ó, tá vendo como é que bate? Aqui tem a demonstração gráfica, tá? Para vocês interpretarem o gráfico, entender como e por que aquilo ocorre. E além disso, temos o que? O cálculo algebricamente, tá? Outra coisa que é importantíssima, vocês vai ter que ter sempre em mente, é o círculo trigonométrico, gente. Aqui foi fácil que foi cosseno, mas se fosse seno seria do mesmo jeito. Porque a variação do seno é quem? É vertical. E vai de quanto? Ela vai de 1, que é assim, ó, essa aqui é a variação do seno, que vai de 1 a menos 1, a variação do seno. Tá? Então é mole gravar. Variação do cosseno é de 1 a menos 1. Variação do seno de 1 a menos 1 também. Tá? Então não tem como errar. O que você tem que ter atenção, muita atenção, é o que o problema te pede. Se ele te pedir cosseno, certo? Você vai ver o cálculo. No final você vê que é cosseno de π. Você chega aqui, ó, cosseno aqui, horizontal, cosseno de π menos 1. Opa, beleza, só substituir. É só trocar valores. E se não desse, como ele te pediu, 2π, cosseno de 2π, tranquilo, ó, tá aqui, ó, o próprio círculo trigonométrico já fica sinalizando para você. O 2π, cosseno de 2π, quanto é 1? É só substituir, ó, cosseno de 2π, troca por 1. Não tem como errar. Agora, se não fizer com atenção, aí realmente vocês acabam perdendo a questão, tá? Então, nós vimos agora as funções periódicas, eu apresentei a vocês, para a gente poder partir para a parte da função do seno e a função do cosseno. Por quê? Porque eu vou precisar lá dessas informações aqui, dessas variações, que vocês realmente saibam, pelo menos lembre, né? Como é que é feito. Você percebe que elas sempre se repetem. E na função do seno e cosseno lá, não vai ser diferente, elas vão se repetir. Só que ali vai entrar um número de voltas muito maior, pode ser 2, 3, 4, 10 voltas, um pouco a mais, mas sempre a variação vai ser sempre que de 1 a menos 1, tá? De 1 a menos 1 sendo cosseno e de 1 a menos 1 sendo seno, tá? É sempre desse formato, tá? Eu vou apagar o quadro para a gente poder ir avançando com a nossa matéria aí aos poucos, que eu vou apresentando os outros tópicos a vocês, tá bom, pessoal?